Ainda em questões de ordem ambiental, temos agora a oportunidade de conhecer um projeto da Universidade Católica, mais concretamente da Escola Superior de Biotecnologia, que está a ajudar a melhorar a oferta formativa de universidades na Síria e na Jordânia. É exatamente para nos falar destas matérias que temos o gosto de ter connosco Eduardo Luís Cardoso, é docente e também investigador da Escola Superior de Biotecnologia da Católica do Porto. Seja bem-vindo, é um gosto recebê-lo. Ora, de facto, estamos a falar de um projeto de grande envergadura por várias questões, e uma delas é, se quisermos, e começar por aí, o posicionamento que esta Escola Superior de Biotecnologia acaba por assumir no panorama mundial com este projeto de formação em universidades da Síria e da Jordânia. Sim, é mais um projeto para a faculdade, é mais um projeto de um conjunto de intervenções que, na verdade, fazem parte do ADN da faculdade, que desde o seu início foi sempre uma faculdade muito orientada para um posicionamento internacional e, portanto, sempre trabalhou quer os aspectos da formação envolvendo alunos e docentes, quer os aspectos mais da investigação, sempre de uma forma muito internacionalizada. Portanto, decorre um bocado da cultura, interna, sim, da cultura da faculdade. O projeto tem a especificidade de envolver este trabalho com universidades de países terceiros em relação à União Europeia. Portanto, é um projeto coordenado por uma universidade síria, talvez a mais importante universidade síria, peço desculpa, Jordânia. São 6 universidades jordanas envolvidas e 3 sírias. Portanto, está praticamente representada todo o panorama universitário nestas áreas com impacto na engenharia ambiental, e depois mais algumas universidades sírias. Portanto, nós fomos envolvidos para ocupar um espaço de contribuição para... O que acontece, para as pessoas também lá em casa compreenderem isto de uma forma simples, é que são países muito sensíveis, ou que estão a sentir profundamente os efeitos das alterações climáticas, certo? Sem dúvida, sim. São países que, por razões intrínsecas, sofrem em particular com as alterações climáticas, mas também sofrem de outros contextos, alguns mais dramáticos, como é o caso da guerra, mas de outros contextos também relacionados com migrações e relacionados com níveis de desenvolvimento, e, portanto, a aposta na formação, e neste caso na formação superior, é sempre uma forma de os países e das sociedades se poderem desenvolver e se poderem se reorientarem nestes processos complexos. Sim. Muito bem, estamos a falar então de uma formação nestas áreas relacionadas com o ambiente, digamos assim, e há uma série de contributos que estão a ser desenvolvidos. O objetivo é capacitar os recursos humanos dessas universidades para que eles próprios sejam capazes de depois transmitir este conhecimento aos seus alunos, certo? Tem pelo menos 3 pilares, portanto, um mais de concepção de currículos e de programas, de forma a incluir aspectos que são hoje em dia centrais nestas áreas das alterações climáticas e dos seus efeitos. E depois um outro pilar mais relacionado com formação ou capacitação ou desenvolvimento de capacidades, quer de professores, quer de alguns alunos. E depois também há uma dimensão de especificação de equipamentos e de laboratórios e de recursos educativos em geral, que possam ficar ao dispor destas universidades para o seu trabalho diário. Muito bem, este trabalho é feito in loco. Perguntava-lhe por investigadores da Universidade Católica como é que é toda a logística, todo este processo de transmissão de conhecimento. Sim, portanto, quer dizer, há um conjunto de reuniões semestrais que vão decorrendo em diferentes países e em diferentes universidades. Há deslocações de equipas de professores dessas universidades aqui em Portugal e nos outros 2 países europeus que colaboram neste programa, que são a Alemanha e a Áustria, através de 2 universidades que estão muito focadas também nestas áreas. E, portanto, há formação de formadores, digamos assim, formação de professores cá no Porto. E depois há também missões específicas de equipas nossas na Jordânia em particular. Muito bem. Nós estamos a falar de
de matérias relacionadas com engenharias do ambiente civil. Sim. São matérias muito amplas, mas há algumas que se calhar importa aqui explicar, como a questão da agricultura. Portanto, as áreas em que a faculdade intervém são naturalmente as áreas onde tem mais competências e que têm correspondência com, em particular, o domínio da água, portanto, a utilização da água, quer para efeitos de agricultura, a utilização mais racional, soluções para o crescimento de culturas de forma a economizar água, e essa é uma área que pode ser via conhecimento, lá está, e via também técnicas e equipamentos. Sim, portanto envolve know-how, conhecimento, mas depois também tecnologias e soluções biotecnológicas que podem ser implementadas quer pela agricultura em si, quer pelos fornecedores de água ao meio agrícola. E depois também água para consumo humano, não é? E aí quer a montante, quer a jusante, portanto, quer o fornecimento de água às cidades, quer depois o tratamento de efluentes de água, onde algumas soluções de base biológica podem ser, e são quase de forma incontornável, soluções relevantes para, digamos, para otimizar os processos de tratamento da água. Falou aqui a questão de otimizar, foi uma palavra que utilizou e que faz sentido aqui explorarmos, quando estamos a falar de países em grandes dificuldades, sim, de ordem também financeira e económica, e quando há uma ideia pré-concebida, se calhar errada, e corrija-me se assim for, de que as soluções de ordem biológica são mais caras, mais difíceis de implementar também, portanto... Não são necessariamente mais caras, podem ser por vezes mais sofisticadas, portanto podem envolver mais conhecimento e mais precisão na sua utilização, mas não são necessariamente mais caras, portanto daí o se trabalhar nesta área da formação de nível superior, poder também capacitar técnicos que depois no mercado de trabalho possam implementar soluções que, tendo potencial para serem mais económicas e ambientalmente também mais sustentáveis, mais amigáveis, possam depois ser geridas de forma eficiente em instalações, por exemplo, de tratamento de efluente de águas, onde se não houver técnicos que saibam digamos, lidar com parâmetros biológicos, essas soluções depois podem não ter a eficácia que, digamos, à partida é expectável. Digamos que, então, para também tentarmos concluir aqui a nossa conversa, que este trabalho da Universidade Católica cabe à Universidade nesta passagem de conhecimento e tecnologia, mas que depois estes países, não só estas universidades, mas estes países têm que se preparar para conseguirem ser capazes de implementar estas mudanças, certo? E se não há aqui um corte daquilo que... Sim, porque mesmo quando falamos em transferência de conhecimento e em... quer dizer, é sempre necessário, são sempre necessárias as pessoas, não é? E, portanto, será sempre por uma qualificação acrescida de recursos humanos nestes países, onde eu creio que este tipo de intervenções que são promovidas também pela União Europeia fazem o seu melhor papel, que é criar condições, digamos, no local, para que as sociedades encontrem soluções que lhes permitam encontrar formas de crescerem por elas próprias, não é? Muito bem. Só mesmo para concluirmos a nossa conversa, Eduardo, falarmos que o eGreen é então um dos muitos projetos que a Universidade Católica tem nesta lógica de trabalhar além fronteiras. Além deste, há um ou outro programa que vale a pena destacar para nós percebermos também este trabalho de ampliação também da Universidade Católica. Eu se calhar neste momento, eu creio que vamos ter até alguma oportunidade para apresentar algumas colaborações internacionais mais relevantes no futuro próximo. Mas sem fugir muito desta área, temos vários projetos europeus e, por exemplo, também sul-americanos com quer universidades, quer empresas sul-americanas. Na área, por exemplo, de tratamento de águas para produções de aquacultura, no domínio da agricultura, em que se usam soluções biológicas para um melhor enraizamento das culturas e das plantas no solo, entre o solo e para a a relação entre o solo e as plantas ser benéfico. Temos um projeto muito engraçado aqui que envolve a Câmara de Porto como
como stakeholder, em que se está a procurar encontrar soluções mais equilibradas e mais otimizadas para que as plantas em meio urbano, as árvores em meio urbano, tenham capacidade de se exprimir e de crescerem de forma mais saudável, de forma a proporcionar, digamos, uma cidade mais verde e mais amiga do ambiente. Portanto, há várias iniciativas para que... Dentro e fora do território. Mas envolvendo todos área do ambiente e não só. Sim, e parceiros internacionais. Muito bem. Foi um gosto muito grande estar consigo. Espero então vê-lo mais vezes para falarmos deste e de outros projetos. Muito obrigada.